Fala aí, meus alunos. Hoje o assunto vai ser estados físicos e suas mudanças, tá? Primeira coisa que você vai ter que saber é definir o que é matéria. Matéria é tudo que tem massa e volume, ou seja, é tudo que você consegue tocar. Você conseguiu tocar é matéria. Então, vamos ver aqui. Imagina que você tem uma gota de água. Uma gota d'água é uma matéria, você consegue tocar na gota d'água. É legal que a gota de água, ela é formada por moléculas. No caso, a gota de água por moléculas de água. Essa molécula, por sua vez, ela é formada por átomos. Olha um átomozinho aqui. Então, essa molécula é formada por dois átomos de hidrogênio, que são essas bolinhas verdes, ó, uma bolinha aqui, outra aqui. São os dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, que é essa azul. Por isso que a fórmula lá da molécula da água é H2O, ou seja, dois hidrogênios e um oxigênio. Então, nessa aula de estados físicos, a gente vai focar nas moléculas. Os átomos vão ser para outras aulas. Então, o que vai ser interessante? Vai ser devido à proximidade ou à distância entre uma molécula e outra que vai formar a matéria, que você vai ter os três estados físicos, né? Que são o sólido, o líquido e o gasoso. Então, no estado sólido, por exemplo, as moléculas elas estão bem próximas uma das outras. E elas, por estarem muito próximas, elas malmente conseguem se movimentar. A movimentação dessas moléculas é pequena. Imagina você num trem, aquele Japeri Central lotadão, né? Você malmente vai conseguir se movimentar. As moléculas é assim também. Quando estão no estado sólido, elas estão tão próximas uma das outras que mal conseguem se movimentar. No estado líquido, a proximidade entre as moléculas já não é tão grande assim. Elas estão próximas, mas não tão próximas como aqui no estado sólido. E por elas não estarem tão próximas, elas conseguem se movimentar um pouco mais do que no estado sólido. E no estado gasoso, as partículas já estão, essas partículas, essas moléculas, já estão mais afastadas uma das outras. E com isso, elas conseguem se movimentar muito mais do que no estado líquido ou no estado gasoso. Então, no estado sólido, as moléculas estão bem próximas e no estado gasoso, as moléculas estão bem afastadas. Vamos lá. A forma. A forma da matéria quando está no estado sólido, ela é constante. Imagina aí uma pedra de gelo. Você tirou lá do congelador esse bloco de gelo, colocou em uma panela. Ele vai continuar na forma de bloco, mesmo estando lá na panelinha, tá? Se você aquecer esse bloco de gelo, a forma dele vai variar. A forma dele vai ser sempre a do recipiente que ele está. Tá? Então a forma do líquido varia. Do gás, se você aquecer esse líquido e ele virar gás, a forma dele também vai variar aqui no estado gasoso. Tá? Vai depender do recipiente que ele está. E quanto ao volume, no estado sólido, você tirou esse cubinho de gelo, botou lá na panela, né? Ele vai continuar no mesmo volume, vai continuar no mesmo tamanho, né? Lá no mesmo volume que estava quando estava lá no congeladorzinho, tá? Quando você aquecer esse cubo de gelo, né, que ele derreter e virar líquido, você vai ver que o volume dele vai continuar constante. Tipo, tinha 1 litro, ele não foi para 2 litros. Tá? O volume continuou constante. Agora, se você aquece esse líquido e ele passa para o estado gasoso, aí sim o volume dele vai variar. Tá? Vai depender ali do recipiente. Se o recipiente for de 2 litros, ele pode aumentar o volume dele. Se for 3, ele vai aumentar para 3 litros. E aí vai indo. Tá? Vai depender, o volume do gás vai depender do recipiente que ele está. Tá? Agora aqui, energia cinética. A energia cinética ela está relacionada com o movimento dos corpos. Quanto maior o movimento dos corpos, maior vai ser a sua energia cinética. Então, no estado sólido, por exemplo, os corpos que estão lá bem próximos uns dos outros,
eles se movimentam um pouco. Logo, a energia cinética é baixa. No estado líquido já se movimenta um pouco mais, então a energia cinética é um pouco maior, é média. E no estado gasoso, os corpos, as moléculas vão se movimentar bastante, logo a energia cinética vai ser bem alta. Bom, vamos lá para as mudanças de estado físico. Vocês têm que saber que sempre quando a matéria passa de um estado físico para o outro, recebe nome. Quando passa do sólido para o líquido, recebe o nome de fusão. Um cubo de gelo derreteu, né, passou do estado sólido para o líquido. Fusão, dá o nome de fusão. Uma barra de ferro, estava lá durinha lá. Você botou num forno super quente. Essa barra de ferro derreteu. Fusão, tá? Quando passa do líquido para o gasoso, vaporização, tá? Tá lá teu gelinho, tá lá teu líquido na panela, a água, se aqueceu e começou a evaporar, tá? E começou a vaporizar, né? Passar do estado líquido para o gasoso. Então, você tem uma vaporização. E quando vai do estado gasoso para o líquido, você tem uma liquefação ou uma condensação. Às vezes, quando tem uma garrafa de Coca-Cola lá em cima da mesa, a gente começa a ver que ela está meio molhada do lado de fora. Por que ela está meio molhada? Porque o vapor de água que estava no ar bateu na superfície fria ali e o gás, a água do ar, né, gasosa, passou para o estado líquido, bateu ali na garrafa e virou um líquido. Então, o nome de liquefação ou condensação. E quando vai do líquido para o sólido, recebe o nome de solidificação. Muito cobrado nos concursos, né, seleção para colégio técnico, são a passagem do sólido para o gasoso, que é chamada de sublimação, tá? Do sólido para o gasoso, sublimação. É o que ocorre, por exemplo, com a naftalina, aquela pedrinha branca que a gente coloca lá na gaveta, para afastar barata. A gente coloca lá na gaveta e do nada ela some. O que aconteceu? Ela foi direto do estado sólido para o gasoso, tá? E quando faz o caminho contrário, vai do gasoso para o sólido, é chamado de ressublimação, tá? Então fica ligado que é muito cobrada a sublimação e ressublimação. É bom vocês saberem também que tem 3 tipos de vaporização, ou seja, essa passagem do líquido para o gasoso, que é chamada de vaporização, tem 3 tipos. Tá aqui os 3 tipos, vamos falar sobre cada um deles. A evaporação, vamos supor que você lavou a roupa, tá lá na máquina de lavar, colocou no varal. Essa roupa ela vai secar, estava molhada, depois vai estar lá sequinha. O que aconteceu? Ela estava cheia d'água, só que a água começou a evaporar da roupa. Essa evaporação ela acontece em qualquer temperatura, não precisa de temperatura específica. Qualquer temperatura, essa água vai evaporar, ou seja, vai do estado líquido para o gasoso. E não ocorre bolhas. Aonde vai ocorrer bolhas é na ebulição. Tá? Na ebulição vai ter uma temperatura determinada. No caso da água é o 100 graus Celsius. E ocorre aqui a formação de bolhas, igual eu falei com vocês, e a calefação. Terceiro tipo de vaporização. A calefação ela ocorre super rápido. Exemplo, um rapaz que está lá fazendo um hambúrguer. Do nada pinga uma gota de suor da testa dele na chapa quente. Você só vai escutar aquele barulho, né? Ou seja, a água sofreu calefação, ela passou de modo super rápido do estado líquido para o gasoso, tá? É bom vocês terem em mente também, não esquecerem, o conceito de ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso vai ser muito cobrado para vocês durante toda a vida. Então, não pode esquecer. O ponto de fusão é a temperatura em que determinada substância vai passar do estado sólido para o líquido, tá? Passou do estado sólido para o líquido, é chamado de ponto de fusão e tem a temperatura específica. Tá? No caso da água, a água vai passar do sólido para o líquido a 0 graus Celsius. Tem que decorar esse valor aí. Tá?
O álcool, por exemplo, ele passa do sólido para o líquido a menos 114 graus, tá? E agora a temperatura de ebulição é a temperatura em que a matéria vai passar do, do estado líquido para o gasoso. No caso aqui da água, a temperatura, o ponto de ebulição da água é 100 graus. Tá? Então, a 100 graus a água vai passar do estado líquido para o gasoso. Aqui do álcool, por exemplo, ele vai passar do estado líquido para o gasoso a 78 graus Celsius. Tá? Aqui tem um gráfico mostrando o ponto de fusão e ebulição de uma substância, que eu acho que é da água mesmo, tá? Que o gelo vai aquecendo, aquecendo, até que chegou numa temperatura, ele começa a derreter. Você vai ter, antes aqui você tinha só sólido, aqui você vai ter sólido mais líquido, porque começou a derreter, vai ter um pouco de gelo e um pouco de líquido. Quando chega aqui, ó, a temperatura ela para um pouco de aumentar, até que derreta todo o gelo aqui. Aí depois que virou tudo líquido, aí começa a aumentar a temperatura novamente, até que começa a passar do líquido para o gasoso, aqui, né? Aí a gente tem o ponto de ebulição. Aí você vai ter líquido e gás aqui nessa passagem, tá? Galera, é isso aí, ponto de fusão, ebulição, não se esqueçam. Isso aí foi os estados físicos, tá? Um abraço aí para vocês.